Voltando, então, vamos dar sequência à nossa aula de revisão aí para ver onde da sua turma aí de Direito Empresarial 1, tá? Você que está encontrando esse vídeo no YouTube, essa segunda parte de uma aula de revisão de 28 questões. Vamos comentar agora das questões 8 a 14. Se você quiser pegar do começo, busca lá a primeira parte que está disponível aí no nosso canal, tá? A propósito, se você não me conhecia, dá um ok aí, se inscreve no canal, dá um joinha. Qualquer dúvida, joga nos comentários aí para a gente ir conversando, beleza? Bom, dando sequência aqui às nossas aulas, às nossas questões, próxima questão que a gente tem para comentar é a questão 8ª do nosso material. Deixa eu tirar o vídeo aqui para facilitar você ver a questão como um todo. Considerando-se que determina o Código Civil, é incorreto afirmar. Está tudo verdadeiro menos um, vamos atrás desse. Repare, letra A contratação da sociedade entre si ou com terceiros é facultada aos cônjuges, desde que não tenham casados no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória. Verdadeirão é o artigo 977 do Código Civil, não marca não, que a gente quer o incorreto. Letra A, melhor, letra B. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade de empresário, se a exercer, não responderá pelas obrigações contraídas. Item, portanto, a ser marcado aqui é o item B de BOP. Cara, repara uma coisa aqui comigo. Se você pegar aí o artigo 973 do Código Civil, você vai perceber o seguinte: existem pessoas que estão proibidas de se envolverem empresarialmente. Se você parar para ver, por exemplo, o servidor público, ele não pode ter envolvimento empresarial, sendo ele servidor público. Você não pode ser analista do judiciário e vendedor desses produtos aí de cosméticos, como a gente costuma ver. O servidor público exerce cumulativamente essa segunda função, ele pode vir a perder o cargo público na forma do Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Só que essa eventual sanção administrativa pouco importa para o direito empresarial. Para o direito empresarial, importa o seguinte: o cara está proibido de atuar empresarialmente. Se atuar, 2 pontos. Primeiro, o ato é juridicamente válido. Você não pode dizer, pago ou não, estou impedido de atuar empresarialmente. E por esse ato, o sujeito vai responder como se fosse empresário. E o que significa responder como se fosse empresário? Significa poder ter nome protestado em cartório, significa poder ter nome inscrito em SPC e em Serasa, significa poder vir até, quem sabe, uma sentença declaratória de falência. Beleza? Bora voltar para a questão. Os demais itens, portanto, vão estar aí completamente verdadeiros, né? Repare, o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades legais, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis. Verdadeirão. Mas lembra, hein? O rural ele não é obrigado a se registrar na junta comercial. Ele é obrigado a formalizar a sua fazenda. Se ele quiser ser tratado como empresário, o registro na junta passa para ele ser necessário, mas a lei não obriga que ele faça seu registro na junta comercial. Todo aquele que exercer profissionalmente atividade econômica organizacional para a produção ou circulação de bens ou serviços é considerado empresário
verdadeirão, a base lá do 966, e letra E, o pequeno empresário, que é conhecido no Código Civil como MEI, né? Melhor, aquilo que a gente conhece como MEI, microempreendedor individual, é conhecido no Código Civil como pequeno empresário, não é obrigado a seguir um sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, nem a levantar o balanço patrimonial e o de resultados econômicos. Isso está verdadeiro, uma interpretação que se extrai do parágrafo 2º do artigo 1179 do Código Civil. Vamos para a próxima questão. Considerando-se o que determina o Código Civil, é incorreto afirmar. Está tudo verdadeiro menos um, vamos atrás. Letra A. Não se considera empresário quem exerce profissão de natureza literária ou artística, verdadeirão, parágrafo único do 966 não marca. O incapaz, diz o item B, por meio do seu representante legal ou devidamente assistido, poderá continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança, verdadeirão, é o que a gente tem no artigo 974 do Código Civil. Letra C. O empresário casado pelo regime da comunhão universal ou parcial não pode, sem a outorga uxória, não pode, sem a outorga uxória, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa. Esse é o item a ser marcado. Veja bem, você que é empresário individual, você vai ter aí duas grandes massas de bens para você via trabalhar. Vai ter o seu patrimônio pessoal, dito pessoal, para fins aí pessoais, familiares, e você vai ter o seu patrimônio empresarial. O Código Civil, no artigo 978, ele estabeleceu a independência do patrimônio empresarial para fins de alienação. Veja bem, imagina o seguinte, imagina que você, empresário individual, tenha dois bens. Um, o seu bem pessoal, onde você reside, sua casa de morada e sua com sua família. O outro, a sua loja, onde você atua comercialmente. Esse bem de morada seu pessoal, o regramento jurídico dele é o regramento lá do direito de família. Sendo você casado, para você poder alienar esse bem, você vai precisar de outorga conjugal. Agora, esse outro bem aqui, o bem onde está instalada a sua loja, o 978 nos diz hoje o quê? Que esse bem você pode alienar, você pode gravar de ônus real sem necessariamente precisar da outorga conjugal, tá? É onde a gente tinha o erro ali da questão, que falava que se o cara tivesse casado na comunhão parcial ou na universal, ele precisaria de outorga conjugal. Precisa não. Em nenhum regime de bens ele vai precisar. Isso para os bens que integram o patrimônio imóvel da empresa. E aí, cara, você pode se perguntar, né? Você pode virar se perguntar como é que vai ser feito isso, né? Como é que vai ser feita essa diferença justamente do que é pessoal do que é impessoal, né? Pelo documento tributário. Os bens vinculados ao CPF presumem-se pessoais, tá? Os bens vinculados ao CPF presumem-se pessoais e, portanto, regramento lá pelo direito de família. Os bens ditos vinculados ao CNPJ, bens aí de caráter
profissionais liberados da outorga conjugal através do 978 do Código Civil. Beleza? Vamos voltar para a questão. Então, repara bem aqui comigo. Todos os demais itens, portanto, verdadeiros, né? A sentença que decretou a separação judicial do empresário só pode ser oposta depois de arquivada e averbada no Registro Público de Empresas Mercantis, que é a junta comercial, e o empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público, nesse também deverá inscrevê-la com prova da inscrição originária, verdadeirão também, tá? Bom, 10ª questão aí para a gente. A respeito do empresário individual no âmbito do direito comercial. Marque a opção correta. Letra A. Da inscrição do empresário individual constam o objeto e a sede, logo a primeiro item verdadeiro, tá? Os requisitos para a inscrição do empresário individual, eles constam no artigo 968, inciso 4, para mostrar justamente o objeto ou a sede. Vamos aos erros das outras. Letra B. O empresário individual registra uma razão social. Falso. Nome empresarial do empresário individual é do tipo firma. O analfabeto não pode se registrar. Também está falso, cara. Quem foi que disse que para o sujeito ser empresário no Brasil, ele precisa saber ler e escrever? Ao contrário, o cara precisa saber ganhar dinheiro. Quanto mais ele ler, quanto mais ele escrever num país que está em crise, o caminho dele é parar de investir, meus amigos. Parar de investir é o primeiro passo para a falência de um empresário, tá? Ele não precisa saber ler, não precisa saber escrever. E aí você pode então se perguntar, beleza, Giovanni, então como é que eu faço para a inscrição do analfabeto se o próprio artigo 968 ele vai exigir, né? Ele vai exigir justamente a firma com a respectiva assinatura autógrafa, né? Rubrica por extenso não é nenhuma coisa nem outra, tá? Procuração pública dando poderes à terceira pessoa de se obrigar por aquele que não sabe ou que não pode, naquele momento, vir a escrever, via, né, escriturar o seu próprio nome, beleza? Vamos voltar aí para a questão. Próxima. O empresário cuja atividade principal seja rural, não pode se registrar na junta comercial, ao contrário, pode, é o registro na junta que vai tornar ele um empresário. Lembre, o rural ele não é obrigado a se registrar na junta comercial, ele não tem essa obrigação. A obrigação dele é de formalizar o exercício da sua atividade empresarial, da sua atividade econômica, melhor dizendo, sua atividade agrária, formalizar sua fazenda, seu sítio. Agora, se ele quiser ser tratado como empresário, aí é que ele vai precisar do registro na junta. E letra E, o empresário individual atua sob a forma de pessoa jurídica. Na verdade, ele é empresário pessoa física para fins de direito comercial ou empresarial, para fins jurídicos em geral. Apenas para fins tributários é que esse empresário individual ele pode, na forma da legislação tributária, vir a ser equiparado à pessoa jurídica, tá? Item errado, pessoa jurídica, volto a insistir, artigo 44 do Código Civil, e não há lá menção ao empresário individual, sendo esse rol, o rol do artigo 44, um rol taxativo. Beleza? Vamos seguir viagem. Próxima questão aí. A questão de número 11. Eu
apagar aqui a tela para facilitar a leitura dela aí para você, tá? Os efeitos do arquivamento de documento no registro de comércio operam-se apenas na data da publicação de seu extrato. Não, falso, não tem isso, tá? Ao contrário, né? Você precisa ver justamente qual é o prazo, né, que você está levando aí aquele documento para arquivamento a contar da assinatura, tá? Se esse prazo for de até 30 dias, né? Se esse prazo for de até 30 dias, os efeitos do registro retroagem à data da assinatura. Se passar disso, apenas no momento em que a junta comercial der pelo arquivamento. Tá? Então, não tem data de publicação do extrato. Retroagem não é 15 dias, tá? É 30. Operam na data do arquivamento, mas não é apenas, precisa ser em 30 dias posteriores, ou seja, por exclusão. Item D de dado é o item a ser marcado aqui nesta questão. Próxima. Aqui, repare, não vou perder muito tempo aqui com você também não, tá? Já vou ler direto aí no gabarito dela, correto? Porque se você parar para reparar, eu tenho aqui apenas o quê? Alterações relacionadas a prazo. Bom, vem comigo então. O ato, o documento, o instrumento apresentado para arquivamento na junta comercial será objeto do exame de cumprimento de formalidades legais e, verificada a existência de vício insanável, o vício que não admite correção, será indeferido. Quando sanável, o processo será colocado em exigência, que deverá ser cumprida em 30 dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho. Tá? Não vamos perder muito tempo aqui nessa questão, tá? Já que ela só está, como você percebe aqui comigo, brincando com os prazos. 13. Assinale a alternativa falsa. Tá tudo verdadeira menos uma, bora atrás dela. Letra A. A certidão dos atos de constituição ou autenticação de sociedade empresária passada pela junta comercial será o documento hábil para transferência por transcrição no cartório de registro de imóveis do imóvel que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social. Vamos entender isso aqui, cara. Repara, você que estuda direito das coisas sabe que para você efetuar a transferência de uma propriedade imóvel, você precisa necessariamente de quê? De alterar a matrícula do imóvel. Só que para você fazer isso, normalmente você precisa de uma escritura. Você vai conseguir num outro cartório a escritura de compra e venda daquele imóvel. O que esse item está dizendo é que, na verdade, é um dispositivo legal da própria Lei 8934 de 94, a Lei da Junta Comercial, que a certidão que a junta expede informando que lá no contrato social está mencionando que o sócio X vai entregar aquele bem para formar o capital da sociedade, tem os mesmos efeitos jurídicos, que a escritura pública que você vai fazer lá no cartório de notas, até porque, meus amigos, venhamos e convenhamos, a junta comercial é também ela um cartório, tá? Vem comigo então para a gente seguir viagem. Vamos para o item, tá? Item aí, portanto, verdadeira. A gente quer o incorreto. A sociedade empresária
que não proceder a qualquer arquivamento no período de 5 anos consecutivos, sacanagem, deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento, sob pena do cancelamento do seu registro e a consequente perda da proteção do nome empresarial. O erro, meus amigos, desse item está justamente no prazo de 5 anos. Vejam, nós temos aí na Lei 8934 um artigo 60 que regulamenta a chamada declaração de inatividade empresarial. O que é isso? Você precisa, a cada 10 anos, das duas uma, ou realizar qualquer arquivamento, qualquer aditivo ao seu contrato social, mesmo que seja um mero aditivo à perfumaria, ou então você precisará comunicar à junta comercial, que continua em funcionamento, que nesses 10 anos não precisou arquivar nada. Você precisa tomar essa postura proativa de ou registrar ou comunicar à junta. Se você não faz isso, o que acontece? A junta comercial ela poderá declarar sua inatividade empresarial, com a consequente perda do nome empresarial, com a declaração da sua inatividade, que ela vai te comunicar previamente, antes de proceder ao cancelamento, mas a notificação ela não é para contraditório, é apenas a título informativo, né? Com a tua notificação, a junta comercial então vai oficiar aos órgãos fazendários aí, Receita Federal, Cefaz, Cefim, a depender de que tipo de contribuinte você é, para que os registros nesses órgãos fazendários venham a ser cancelados, lhe levando aí para o âmbito da irregularidade, até que você venha a fazer o procedimento de reativação da sua empresa, procedimento aí que normalmente se equipara quase que a um novo registro. Beleza? Então, erro do item está justamente no prazo, não é 5 anos como está na questão, mas sim 10 anos, de acordo com o artigo 60 da Lei 8934, tá? Os demais itens aí verdadeiros, tá? Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados do reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração, verdadeirão, não preciso estar com firma reconhecida para levar nada de registro à junta comercial. E letra D, não pode ser arquivada a alteração do contrato social depois de fim do prazo nele fixado, salvo se os sócios, em oposição de quaisquer deles, deliberarem prorrogá-lo por prazo indeterminado, verdadeiraço também. Para a gente fechar esse segundo bloco, eu trago para você essa questão do exame de ordem realizado aqui pela OAB Ceará, prova de 2008.2. Repare, acerca do exercício da empresa, assinale a opção correta, queremos o correto, tá? A Constituição da sociedade, diz o item A, para a realização de apenas um negócio determinado, é incompatível com a atividade empresarial, pois impede a habitualidade de seu exercício. Cara, ao contrário, tá? Ao contrário, nós temos, inclusive, a bem da verdade, na prática aí do direito empresarial, a chamada sociedade de propósito específico. Que sociedade é essa? Ela pode ser uma LTDA, ela pode ser uma SA, pode ser qualquer sociedade. E ela se caracteriza justamente por esse fato, pelo fato de ela vir a ter como objeto social um negócio jurídico específico determinado. Isso não retira a sua natureza empresarial, tá? Não retira. Você vê o conceito legal da sociedade de propósito específico
no parágrafo único do artigo 981 do Código Civil. Voltando. Item B. Olha só. O conceito de atividade, de sociedade, perdão, o conceito de sociedade implica o exercício de atividade econômica, embora nem toda sociedade que realize atividade econômica seja considerada necessariamente empresarial. Cara, esse é o item a ser marcado nessa questão B. De fato, veja bem, tá? Se você pegar o conceito de sociedade lá no artigo 981 do Código Civil, você vai perceber que é inerente ao conceito de sociedade a realização de uma atividade econômica e a partilha dos resultados dessa atividade econômica. Porém, eu tenho sociedade simples, de exemplo, uma clínica médica, um escritório de advocacia, uma loja de um escritório de advocacia, uma escola de artes, e eu tenho sociedades empresárias, uma loja de roupas, um restaurante, um supermercado, tá? Então, ambas exercício de atividade econômica, né? O tipo de atividade econômica que está sendo exercitado, que está sendo realizado no caso concreto, vai dar então a natureza entre simples e empresária, tá? Então, item verdadeiraço, quero que você tome inclusive esse cuidado, tá? Atividade empresária não é sinônima de atividade econômica. Toda atividade empresária necessariamente é econômica, mas nem toda atividade econômica será necessariamente empresarial, a famosa diferença das sociedades em sociedade simples e sociedade empresária, tá? Voltando aí para o item, tá? Voltando aí para as questões, vamos ver os erros das outras aí para a gente ir, então, finalizando. Item C. A qualificação de uma sociedade como empresarial só ocorre quando ela exerce atividade própria de empresário sujeito a registro. Não, hein? Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Olha, por exemplo, a situação da sociedade anônima. A sociedade anônima ela é empresária por força de lei. Pouco importando aqui qual é a situação do objeto social dela. Então, não é só quando exerce atividade própria de empresário. A lei pode qualificar uma sociedade como empresarial, independentemente do seu objeto, e ela faz isso com a sociedade anônima, artigo 982, parágrafo único do Código Civil. E, para fechar, letra D, a sociedade que principalmente exercer atividade de empresário rural só poderá adotar tipo reservado às sociedades empresárias. Falso, cara. O rural, volta a insistir, ele não é obrigado a ser tratado como empresário. O que o rural tem de obrigação é formalizar o exercício da sua atividade agrícola, formalizar o seu sítio, formalizar a sua fazenda. Ele escolhe se ele quer ser tratado como empresário ou não. Se ele quiser ser tratado como empresário, aí bicho não vai ter muita alternativa para ele. Ele vai necessariamente precisar de registro perante a junta comercial, tá? Mas ele não é obrigado a ser empresário. Ele pode se registrar como sociedade simples, nada impede. Ele monta uma limitada e registra o contrato social dela lá no cartório de pessoa jurídica da cidade, ou até mesmo, cara, cooperativa agrícola. É sociedade rural, mas ela não é empresária, tá? É cooperativa, como a gente sabe, é sociedade simples por força de lei. Beleza?
Segunda parte da nossa aula, então, a gente para aqui, né? Como eu tinha dito para você, a gente vai fazer 4 etapas aí de 7 questões. Estamos terminando a questão 14 aqui. A gente volta, então, numa próxima videoaula, fazendo das questões 15 a 21. Beleza? Gostou dessa aula? Dá um joinha aí. Se você não conhecia esse canal, se inscreve nele. Qualquer dúvida aqui sobre essa aula, é só fazer os comentários aí que eu vou estar respondendo para você tão logo esses comentários apareçam. Valeu, até já já.